Olá! Sabe a palavra normal? Parece uma coisa tão simples, né? Mas na psicologia, bom, ela é mais parecida com a areia movediça. Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar fundo para entender por que pisar nesse terreno sem olhar direito é um baita risco. E mais importante, como é o contexto que nos dá um chão firme para pisar. Então, vamos lá, direto ao ponto. O que é que significa ser normal? A primeira resposta que vem à cabeça parece óbvia, né? Só que, como a gente vai ver, essa obviedade pode ser bem enganosa e até perigosa. E essa resposta fácil, a mais intuitiva de todas, geralmente vem dos números. Para a estatística, a conta é simples. Anormal é aquilo que é raro. É qualquer coisa, qualquer traço, que foge muito da média de uma população. Olha só como essa visão divide o mundo em dois, né? De um lado, o que é comum, do outro, o que não é. Parece tudo bem arrumadinho, preto no branco, mas a grande questão é: será que a complexidade da mente humana, da nossa experiência de vida, cabe mesmo nessas duas caixinhas? Pois é exatamente aqui que o castelo de cartas começa a desmoronar. Pensa só num exemplo bem prático. Imagina uma comunidade onde, infelizmente, os índices de violência são muito altos. Nesse lugar, sentir um nível elevado de ansiedade o tempo todo pode ser o que acontece com a maioria das pessoas. Ou seja, estatisticamente é o normal. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. Só porque é comum, isso quer dizer que é saudável? A resposta, claro, nos força a sair dessa zona de conforto dos números e procurar entender a situação de um jeito bem diferente. E para encontrar essa resposta, a gente precisa de uma nova lente. E o nome dela é contexto. É olhando através dessa lente que a gente vai ver como vários campos da psicologia, na verdade, desmontam essa definição simplista de normal para construir uma ideia muito mais rica e útil. E quando a gente coloca essa lente do contexto, olha que interessante. Áreas diferentes da psicologia começam a conversar e chegar numa conclusão parecida. A epidemiologia, por exemplo, bate na tecla: comum não é a mesma coisa que saudável. A psicologia comunitária e a de personalidade nos puxam a orelha para a gente lembrar de olhar para as condições sociais, para a história de cada pessoa. E a avaliação psicológica dá o alerta final: muito cuidado para não reduzir uma pessoa a um rótulo. No fim das contas, a mensagem de todas elas é uma só: o contexto é rei. E essa frase que vem da psicologia comunitária é de arrepiar. O manicômio é uma ideia. O que isso quer dizer? Quer dizer que a exclusão, aquela de separar quem é visto como diferente, não precisa de um prédio com muros. Essa exclusão sobrevive como uma atitude na sociedade, sabe? Na intolerância do dia a dia, na dificuldade de incluir de verdade. É uma barreira que está na nossa cabeça. E é essa que a gente precisa derrubar. E tudo isso nos joga direto numa questão ética que não dá para fugir. Se normal é uma coisa tão relativa, tão dependente do contexto, como é que a gente lida com a diferença? É aqui que a gente começa a falar dos perigos de um diagnóstico simplista e da urgência de humanizar o cuidado com a saúde mental. Um desses perigos tem um nome: patologização. Parece complicado, mas a ideia é simples. É quando o diagnóstico vira a identidade da pessoa. Alguém que está passando por uma depressão, de repente vira o depressivo. Parece só uma mudança de palavra, né? Mas não é. Essa tropa cria um muro, uma barreira que dificulta a conexão e, no fim, até o próprio tratamento. E essa patologização, na verdade, é parte de um problema ainda maior: o reducionismo. É aquela tendência de querer encaixar tudo numa gavetinha de normal ou anormal, sabe? E nesse processo, a gente ignora completamente a história da pessoa, o que ela viveu, o contexto dela, a sua singularidade. É exatamente o contrário do que uma psicologia que busca humanizar deveria fazer. Ok, então se a gente não deve ficar só caçando anormalidades, o que a gente busca? O que seria um sinal de saúde psicológica? Bom, a psicologia da personalidade nos dá umas pistas bem legais. Saúde não é a ausência de problema, é na verdade a presença de certas qualidades. Coisas como segurança emocional, ter uma percepção mais realista do mundo, conseguir ter uma postura que não seja só focada no próprio umbigo e dar valor à vida social, familiar, espiritual, à vida como um todo. Bom, então chegou a hora da gente juntar todas essas peças e montar o quebra-cabeça. O que fica claro é que o objetivo não pode ser simplesmente colocar um carimbo, diagnosticar a diferença. A meta de verdade é outra, muito mais profunda: é capacitar as pessoas, dar ferramentas para que elas vivam melhor, do jeito delas. O caminho que a gente fez aqui, ele mostra uma evolução no nosso jeito de pensar, né?
A gente começou com aquela ideia bem rígida, normal é o que todo mundo faz. Daí a gente deu um passo e entendeu que, opa, normal depende do ambiente, do contexto. E agora a gente chega no ponto mais importante de todos. O foco tem que ser na saúde e na autonomia de cada um, na sua singularidade. E é aqui que está a grande virada de chave. O objetivo final não é colar um rótulo, é sobre qualificar a existência e promover a autonomia. A pergunta mais importante deixa de ser: essa pessoa é normal? A pergunta passa a ser: como a gente pode ajudar essa pessoa a viver uma vida mais plena, mais rica, dentro da realidade dela? Essa mudança de foco, ela é transformadora. E aí fica uma reflexão final para a gente levar. Quantas vezes, no nosso dia a dia, a gente ainda se pega fazendo a primeira pergunta, em vez de se concentrar na segunda?